Nesse vídeo, nós teremos mais algumas perguntas e respostas que muitos de vocês deixaram aqui no canal. É o segundo vídeo da série Perguntas e Respostas, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Se invida a pessoa a se arrepender de tudo de errado e pedir perdão a Deus, mesmo assim irá para o umbral? O processo é o seguinte: arrependimento, expiação, reparação. São essas três etapas nas quais nós precisamos passar para resgatar um débito. Arrepende, expia e repara. Pode ser numa única encarnação que a gente consiga vencer essas três etapas, ou pode ser em 3 séculos. A velocidade da nossa caminhada, nós decidimos. Se a gente voa 100 metros rasos, em termos de evolução espiritual, ou a gente faz uma maratona de 45 quilômetros. Resgata um débito aqui, daqui 100 anos, um novo. Aí nesse meio termo eu já adquiri mais uns 15 débitos. Aí eu vou lá, resgato mais 2, mas adquiri mais 8. E aí eu vou nesse ciclo. Resgato 1, mas adquiro 2. Resgato 2, adquiro 1. Até chegar um momento em que eu quero acelerar. Não aguento mais. Toda hora eu estou reencarnando. E toda hora eu estou retornando como um derrotado. Não quero mais. E aí a pessoa muda a chave. Muda a sintonia. O fato de se arrepender não apaga o equívoco. Porém, ele é o primeiro passo para a reparação. Se a gente não cumprir essas 3 etapas, a gente não quita débito. Deus me perdoa. Deus perdoa todo mundo. Com Deus está tudo certo sempre. Com Deus não tem tempo ruim. Mas Deus fala: infelizmente, meu filho, minha filha, você sabia da lei e do livre-arbítrio. Eu te perdoo, mas eu te dei o direito de escolha. E você é refém das consequências das suas escolhas. Aí eu não posso fazer nada. Porque eu sou bom e justo. E o que serve para você serve para todo mundo. Então tem que se arrepender, expiar e reparar. Então, o arrependimento que nasce do coração, ele é muito válido, importantíssimo. Marta, no estudo do livro Umbral, ela se arrependeu isso aqui e foi resgatada. E já está num processo melhor. Isso não foi um arrependimento gigante, foi pouquinho, mas o suficiente para ser resgatada. Então, se o arrependimento te visitou, maravilha! É como aquela pequena fagulha do fogo. Deixa ele crescer. Deixa esse arrependimento tomar conta de você. Porque ele vai te ajudar. Cuidado com a culpa. Cuidado com a culpa. Se arrepender não significa colocar uma carga de culpa e andar curvado, carregando uma cruz para o resto da vida. Se arrependeu? Sim, vamos trabalhar para reparar o erro. Com 16 anos, uma jovem engravidou. Medo da sociedade, medo do pai, medo da mãe, aborto. Resolveu o problema dela. Não resolveu? Ela segue feliz da vida, segue o baile. O que ela cometeu? Um homicídio, um assassinato. Ela matou uma vida. Ela não deixou um espírito reencarnar. Isso é muito sério. Muito, 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 muito e muito sério.
Ela cerceou a possibilidade de uma experiência de um espírito que precisava. Ninguém reencarna porque está aqui passeando. Precisamos. Mas ela seguiu sua vida. Colocou isso lá no baú do esquecimento. Em um dado momento, o arrependimento que estava lá dentro começou a aparecer e a incomodar. Incomodou tanto que chegou e veio à tona e ela dobrou o joelho e se arrepende de ter cometido o aborto. Os motivos do arrependimento são dela. E ela pede perdão a Deus. E o que Deus fala está perdoada. Sempre. Mas a lei pesa. E terá que reparar esse erro. Ainda na encarnação, ela pode reparar esse erro. Como? Quantos filhos não têm mães? Seja a mãe de quem não tem. Quantas crianças não têm pais? Sejam os pais de quem não os tem. Já começou a reparar. Já começou a quitar o débito. Já começou a evoluir e subir. Porque quer reparar, quer arrumar, quer resolver. Não quer jogar a sujeira debaixo do tapete. Quer resolver. E aí o plano espiritual vai incentivar e ajudar. Vamos, vamos, vamos. Estamos juntos. E aí é lindo esse processo. E ela que um dia não desejou ser mãe, se torna mãe daqueles que nunca tiveram mães. É uma bênção. E quando ela retorna ao plano espiritual, retorna como uma vitoriosa e não vai para o umbral. Não vai. Porque na segunda metade da vida dela, ela praticou o quê? O amor, a fraternidade, o amparo, o perdão, o carinho, a assistência, o acolhimento. Fez o que precisava ser feito. Não tinha maturidade naquele ponto, mas ela teve uma oportunidade de se refazer. E, obviamente, vai retornar ao plano material e vai dar possibilidade daquele um dia que ela não deixou nascer, para que ele possa nascer de verdade. De uma vez por todas. E aí é puro amor. Então o arrependimento, ele é muito importante. Mas só o arrependimento de nada vale. Por que na novela A Viagem mostra o personagem de Alexandre, que está no umbral e às vezes consegue ir para a crosta? Percebo que ele fica entre o umbral e a crosta. Mas você falou que quando se está no umbral, de lá não sai. Pergunta sobre a questão do personagem da novela A Viagem, que fica transitando entre a crosta e regiões umbralinas. Isso é possível, é real. E aí ele questiona, lá no vídeo, e ele quer dizer no vídeo umbral o que é, eu afirmo que quem está no umbral está numa prisão. E ele ficou com dúvida. Se está numa prisão, por que ele vem e acessa a crosta? Fica perto dos reencarnados. Se fosse uma prisão, ele não acessaria. Essa é a dúvida dele. E é justa. Quem está na região umbralina, os espíritos desencarnados, os habitantes dessas regiões, eles estão sim numa prisão. Por quê? Nenhum espírito desses consegue acessar uma cidade espiritual. Porque a cidade espiritual detém uma proteção e o nível de elevação é mais alto. Então aí não tem jeito. Dentro de uma penitenciária, se ela for do tipo penitenciária do Brasil, os presos fazem o que eles bem entendem. Entram e saem das celas,
Porém, um detento consegue acessar a sala do diretor? Não. Ela é protegida. Ela está separada. Então existe uma zona onde os presidiários podem circular. Pode ser dentro da cela, pode ser no pátio, pode ser no corredor, mas existem ali as zonas pré-determinadas, áreas pré-determinadas onde eles podem andar. Fora dali eles não podem. No umbral a mesma coisa. Nós temos faixas de zonas vibratoriais. Nebuloso, denso, pedregoso e cavernoso. O espírito pode transitar ali dentro sem nenhum problema. Mas eles não fazem isso. Por que eles não fazem? O espírito que está habitando o umbral nebuloso, que é o mais leve, ele é menos perigoso e maldoso do que o cavernoso, que é o pior de todos. Ele tem medo desse aqui, então ele não desce. Ele fica lá. Mas aqueles que estão mais próximos, o pedregoso e o cavernoso, esses são maus. Esses ficam o tempo inteiro transitando, para lá e para cá. Então eles estão presos na zona umbralina. E onde a gente está? Onde nós estamos? Na crosta, na superfície. Onde fica a superfície? No meio das duas zonas mais difíceis, mais terríveis, mais maldosas. Umbral pedregoso, umbral cavernoso, crosta. Nós estamos no meio. No meio. Se eles transitam entre essas duas zonas de vibração, naturalmente eles passam pela crosta, porque nós estamos no meio. Quem está lá no nebuloso pode descer para a crosta? Pode. No denso pode? Pode. O trânsito é livre. É assim que funciona. Então sim, esse personagem, ele está uma hora no umbral, uma hora ele está na casa de alguém, na rua, não sei. Sim, pode, sem nenhum problema. Não existe policiamento, fiscalização, controle de fronteira, passaporte, nada disso. É um vai e vem. Daí o cuidado que nós temos que ter com pensamentos, emoções, desejos, porque a gente atrai ou repele. Então, sim, a novela está ok, não tem nada a dizer, é possível. Eles estão presos na zona de vibração, mas infelizmente nós que estamos na crosta, nós estamos entre eles. Então eles têm acesso sim à materialidade. E com muita facilidade, hein? Por que temos manifestações espirituais no planeta diante de pessoas reencarnadas? Vemos espíritos perdidos. Por que não foram para o umbral? Nem todos que desencarnam vão para o umbral. Imaginemos uma pessoa que foi neutra. Ela não foi boa, ela não foi má. Não foi caridosa, mas também não foi vilã. Não ajudou, mas também não derrubou. Foi neutra. Está cheio assim, né? Aquele que diz assim, isso não é problema meu. Não, isso não é problema meu. Não discuto política, religião, futebol. O neutro. Aquele que não participa de nada. Com relação aos filhos, ele foi neutro, com a esposa neutra. Neutro em tudo. Ele foi ele foi água morna. Nem quente nem frio. Água morna. Sempre que possível estava na moita. Ele vai desencarnar. Ele não tem mérito nenhum para acessar uma colônia. Ele não tem demérito nenhum para despertar no umbral. Aonde ele desperta? Aqui. Aqui. Ele vai despertar às vezes no caixão, no velório, no cemitério. E ele vai ficar andando.
como um zumbi, para lá e para cá. Ele não tem rumo, não tem destino. Ele não tem trabalho, não tem ocupação, não tem desejo, não tem nada. Porque ele foi água morna. E ele vai continuar a ser. A gente não muda o que a gente é depois que desencarna. O que ele faz? Ele retorna aos locais onde ele tem aproximação. Volta para casa e vai viver dentro de casa. Fica lá, senta no mesmo sofá, finge que assiste televisão, finge que deita na mesma cama. É assim. Complicado, né? Então ele não vai para o umbral. Não. Ele pode ser convidado. Aí ele encontra ali umas companhias, o cara tá de bobeira lá, meio sem ter o que fazer. Vem lá meia dúzia de vagabundo, porque tem espírito vagabundo, hein? Ah, se tem. E olha na orelha dele. E mais um pra turminha. Oh, isso acontece assim, ó, aos baldes. Então é por isso que ele não foi para o umbral, ele fica errante. É chamado espírito errante. Fica solto, andando, como um zumbi. Essas séries aí, zumbi, não sei o quê, eu não assisto, não estou no seu nome. Mas enfim. O retrato é muito parecido com isso. O espírito pode decidir em ir para o umbral ou ficar no plano terrestre ao desencarnar? Ele não decide, ele desperta. Não existe uma decisão. Ele desperta. Desencarnou é igual sono. A gente dorme. Em um momento do dia a gente vai abrir o olho. Despertou. Pode ser muito cedo, pode ser muito tarde, mas desperta. Desencarnou. Vai passar um período em torpor, inconsciente. E a consciência volta. Ao retornar, ele abre o olho. A hora que ele abre o olho, ele tem um lugar. Não houve decisão. Pode ser um lugar bom ou um lugar ruim. Depois que ele já está no plano espiritual consciente, aí ele pode escolher. Sim, aí ele escolhe. Quero ficar aqui nesse inferninho. Fica. Ué. Não. Eu quero trabalhar. Quero ajudar. Ótimo. Vai sair rapidinho para um local melhor. Com quem aconteceu isso? Raul Seixas. Mas isso é uma outra história para um outro vídeo. Quem está no umbral pode reencarnar de lá mesmo? Não. Não pode. Todos os que reencarnam, que estavam no umbral, precisam necessariamente passar por um hospital espiritual. Para um tratamento, mesmo que seja rápido e mínimo, mas ele precisa. Por que ele precisa? Porque aquele que está na região umbralina, independente do tempo que ele esteja lá, ele absorve energias deletérias, energias nocivas. E se nós pegarmos ele imediatamente, jogarmos ele, colocarmos ele num útero feminino, ele vai causar muitos danos à futura mãe. Pode até matar ela. Porque ele tem uma energia muito ruim, tóxica, nociva. Então, ele vai reencarnar, ele é retirado do umbral, levado para um hospital, posto de socorro, lá ele passa por uma limpeza fluídica, um tratamento para que aquelas energias sejam drenadas e quando ele for encaminhado à reencarnação, ele não cause muitos danos à mãe. Vai causar. Por que vocês acham que existem gestações em que a mulher vomita o tempo inteiro? Fica aqui a dica. Fica a dica. Então, não. Do umbral diretamente para um útero materno, isso não é possível.
quase impossível, na condição atual, despertar direto em uma colônia. E aquela história que todos passam pelo umbral? Despertar diretamente numa colônia espiritual, num posto de socorro, é perfeitamente possível. Perfeitamente possível e atingível isso. A depender de cada um, da vontade de cada um. Quantas coisas incríveis o ser humano aqui no plano físico não faz? Muitas coisas ele próprio não acreditava que conseguiria e conseguiu. Mudanças de estilo de vida, muitos que mudam seus corpos, perdem peso, praticam esportes que antes não pensavam em praticar. Existem inúmeros, mas inúmeros casos e histórias sobre isso. Ou seja, se eu colocarmos na nossa vida que a meta é despertar numa colônia espiritual, precisamos trabalhar para isso. Desejo passar no vestibular mais difícil que existe no Brasil. Unicamp, USP, FUVEST, eu não sei. Mas desejo passar, ou num concurso público. O que eu preciso fazer? Me dedicar àquilo. Não é isso que muitos fazem e muitos conseguem? A receita é simples. Se dedicar. Correr atrás. Entrar por esse caminho e não sair mais dele. Aonde que está escrito que a gente não vai conseguir? Em nenhum lugar. Basta querer. Boa vontade é o início de tudo. Não é porque nós cometemos equívocos, não é porque nós saímos da rota que tudo está perdido. Como assim? Lógico que não. Amanhã é um novo dia, amanhã o sol vai nascer, amanhã eu tenho 24 horas para fazer o que eu quiser. Não está definido o que eu vou fazer amanhã, eu vou definir. E aí eu escolho subir ou descer, avançar ou estacionar. Então isso não existe. Basta querer e trabalhar para atingir o objetivo. Também não adianta querer e continuar praticando os mesmos equívocos. Aí não tem jeito. Aí não rola, porque não existe prêmio para aquele que comete o delito. Existe a reparação. A possibilidade da reparação. Perfeito. Porque Deus é justo, misericordioso, bom e amoroso. Então Ele vai te dar uma chance para reparar. Mas é você que tem que trabalhar. E aí a pergunta, história de que todos passam pelo umbral, não existe isso, hein? Isso é conversa. Para assustar. Passa pelo umbral quem deseja passar pelo umbral. Mesmo que seja inconscientemente. Aquele que se afunda no vício, ele quer um troféu de Deus? Os louros da vitória? Não. Ele quer se afundar. É meio óbvio isso. Aquele que comete o suicídio, ele não quer acordar no colo de Deus. Porque ele está cometendo um assassinato dele mesmo. Não matarás. Não está escrito isso lá nas leis de Moisés? Nos 10 mandamentos? A vida não é nossa. A vida é de Deus. Que nos presenteia com a vida para que a gente possa evoluir e se melhorar e chegar perto de Deus. É isso. Então não. Negativo. Essa história de que todos passam para o umbral é fake. Mentira. Muita paz, muita luz.
Salve o nosso Mestre Jesus.